Graça e paz, paz e graça, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, a toda hora e a todo momento. Aleluia. A paz do Senhor, povo eleito. Já estamos no ar para mais uma live dentro do programa Eu Decidi Lutar. Deus tem sido fiel no nosso meio, tem sustentado esse momento que eu e você temos tido o prazer de partilharmos a palavra do Senhor. E é uma graça, é muito bom, porque tudo quanto nós fizemos é pela honra e glória do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Paz de Deus, irmã Paula, paz, minha amada, Pai do Senhor. Deus seja louvado, amém? Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Glórias ao Eterno, amém? Deus seja louvado. Seja bem-vinda, amém? Paz de Deus, pastora Maria, paz, minha amada, Deus seja louvado, amém. Glórias a Deus, amém, paz e graça. Deus seja louvado, sejam bem-vindas, amém. Vão partilhando essa live, amém. Vai partilhando, amém, glória a Deus. Vai chamando alguém, vai convidando alguém. Louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Paz e graça, amém. Amém. Irmã Maria Sebastião, pastora Maria, por favor, puxa a sua Naira, eu não consigo para partir daqui. Paz de Deus, pastora Cristina Souza, paz, minha amada, serva de Deus. Puxe sua Naira, por favor, pastora Maria, amém. Eu não consigo puxar a Naira, amém. Deus seja louvado. Vai partilhando essa live, amém. Vai chamando, partilha essa live. Seja uma evangelista, na noite de hoje, amém. Glórias a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Já estamos em direito para mais uma live, amém? O Senhor tem feito graça, o Senhor tem feito muita coisa no nosso meio por intermédio dessas lives, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vai notificando, vai chamando, amém? Temos alguns minutos para ir chamando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos alguns minutos para entrarmos, amém? Deus seja louvado. Temos alguns minutos para você ir puxando e convidando, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado, amém? Vai convidando, partilha essa live, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Eterno.
Louvado seja o nome do Eterno, amém. Deus seja louvado. Vai notificando alguém, vai chamando alguém, amém. Enquanto isso, libera uma palavra. Chama. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Eterno, amém. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, amém. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Deus, tu te revelas em mim. Aleluia. Glórias a Deus, amém. A irmã Naira não consegue entrar, amém. Eu não vejo ela, não consigo puxar ela também. Não sei se ela está em direito, amém. Se ela entrou na live, pelo menos eu puxo ela a partir daqui, das notificações, amém. Louvado seja Deus. Enquanto isso, vai partilhando, amém. Paz e graça, minha amada Maria dos Santos são. Paz, minha amada, saudades tuas. Seja bem-vinda nessa live, amém. Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vinda nessa live, minha amada. Deus é bom em todo tempo, em toda hora, amém. Glórias a Deus. A Ele honras e glórias, louvor e adoração, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado, amém. Pastora Maria, por favor, peça à irmã Naira que entre, amém? Para eu poder puxar ela a partir dos comentários. Ela entra, dê um sinal, amém? Para ver se ela entra mesmo. Eu não consigo puxar ela. Enviar o convite de um outro jeito. Não está funcionando. Que ela entra na live, fica mais fácil eu puxar ela agora, amém? Deus seja louvado. Vai puxando, vai chamando, vai notificando, amém? Ainda falta um bocadinho para entrarmos no momento. Vai puxando, vai notificando, amém. Deus seja louvado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele honras, glórias e louvor. Paz de Deus, minha missionária Ana, paz, paz, minha amada. Deus seja louvado na tua vida. Seja bem-vinda, amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, minha amiga. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Deus seja louvado, amém. Amém, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, maravilhoso, amém. E glórias. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã São, conselheira, paz e graça, minha amada. Eu amo a tua vida, amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda. Vão notificando, amém. Vão chamando, vão puxando, amém. Para que os irmãos possam entrar, amém. Estamos no momento de notificar alguém, estamos no momento de partilhar essa live. Você que já entrou, vai partilhando, amém. Vai notificando alguém. Paz e graça, irmão Luque Pedro, paz, servo de Deus, paz, meu irmão. Seja bem-vindo nessa live, amém. Vai notificando, a paz de Deus, meu irmão, paz do Senhor, minha amada, eu amo a tua vida. Vai partilhando essa live, vai notificando essa live, amém? Partilha e notifica, amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Glórias a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém. Louvado seja o Senhor. A irmã Naira não consegue. Amém. Oh, glória a Deus. Paz e graça, minha levita. Amém. Deus abençoe a tua vida. Amém. Amém. Está com oportunidade para nos levar em adoração. Amém. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus. Depois nós vamos puxar a pastora para a ministração. Hoje a casa está bonita. Temos uma convidada, amém? Nessa live do programa Eu Decidi Lutar. É uma pessoa muito especial, amém? É uma pessoa que Deus apresenta para nós com um carinho especial também, amém? Irmã Naira dá com oportunidade, amém? Amém. Para adorar o Senhor. Onde você estiver, adora o Senhor, amém? Diga alguma coisa para o nosso Deus. Amém. Amém. Graças, Louvado seja o Senhor. Glória. Sejam bem-vindos aqui à live da nossa pastora. Amém. Irmã Naira, sou sobrinha. Levita do Senhor, amém. Esta Amém. hora, neste momento, se você estiver em casa, feche os seus olhos e adore a Deus, ao nosso único Salvador, nosso Rei. Amém? Deus, amém. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai declarando palavras bonitas para o Senhor, amém? Diga alguma coisa para o Espírito Santo nos seus comentários. Diga ao Espírito Santo, tu és o meu amor, tu és o meu companheiro. Vai declarando, enquanto a nossa irmã vai louvando, você vai declarando algumas palavras para o Espírito Santo. Amém. Vai atraindo a presença do Espírito Santo no nosso meio, amém? Atrai a presença dele. Enquanto ela vai louvando, vai adorando, você vai atraindo a presença, você vai chamando por ele. Escreve palavras lindas, porque ele é tão lindo que merece todo o nosso máximo. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ao Louvado seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ai. Amém. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o que está oculto pra mim. Quando eu oro, tu me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, 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 eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas pra mim. Oh, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Oh, vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Não há outro como ele, não há, não há, não há, não há. Oh, quando eu oro, tu me mudas, tu me transformas. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, não há outro Calada cheia. Deus. Por isso eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu me mostras o que está oculto. Yes. Eu vou buscar.
buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu vais à frente por mim. Eu vou orar, eu vou. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é Louvado seja o nome maravilhoso. do Senhor. Deus é Amém. Deus é Glória a muito Deus. bom, não há outro como Deus. Não há lugar Aleluia. maior que está na presença do Rei. Verdade. Não há. Amém? Jesus, gratidão, Jesus. Oh, Ele é glória. santo, Ele é digno de toda honra, toda glória. Não há outro. Aleluia. Não Amém? há. Amém. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo, tenha primazia no nosso meio. Me aproximei, A honra, toda a glória. permaneci, o teu olhar me consumiu. Oh, Jesus. Eu sou todo teu. E Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. oh, Jesus. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Quizás, broxaias. Todos outros amores, ele Aleluia. queimou todos outros amores. Oh, ele é maravilhoso. O fogo de Deus queimou todos os outros amores. Oh, aleluias. Glória. Queimou. Oh, Holy Espírito. Oh, Espírito Santo. Todos outros amores. O fogo de Deus queimou. Queimou, queimou, queimou. Aleluia. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Jesus. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu Glória. olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Aleluia. Todos outros amores. Oh, Jesus, eu te amo, Deus. Todos outros amores. Ei. Queimou todos outros amores. O fogo de Deus está aí na tua casa. Sinta o mover de Deus, sinta a presença. Aleluia, Espírito Santo. E calabra cheia. Todos outros amores. Obrigada, Deus. Queimou Calabra cheia, libra canda labagadas. Ei, Jesus. Declara que Ele é único e suficiente da tua vida. Aleluia, Rei da Declara que glória, Ele é Jesus. santo, 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 santo. Declara o teu amor por Deus. Aleluia, Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glórias. Sinto o mover de Deus aí onde você está. Aleluia. Glória a Oh. Jesus. Eu Aleluia. ainda tenho Oh, glória. fome. Eu Glória. ainda tenho lenha. Ei, Jesus. Pode vir queimar. Pode vir queimar.
eu ainda tenho fome. Ei, Eu Jesus. ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Declara a Deus que você ainda tem Ei, fome. Jesus. Declara que você tem sede dele. Aleluia. Declara que você quer ser cheia mais e mais. Fale, Deus, faça o meu vaso transbordar. Transborde o meu vaso, transborde. Declare a Deus que tem sede dele. Oh, aleluias. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Aleluia. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Oh, glória. Jesus. Queimar em nós. Queimar, Jesus. E calaia bagada cheia, calaia. Cheios da tua Jesus. glória, cheios Aleluia. Oh, nós queremos mais e mais de ti, Pai. Aleluia. Nós queremos Jesus. mais e mais Queremos de ti, Pai. queremos mais, Jesus. Transborde, faça Transborda, Jesus. E calabra cheia, lebroca, calabaga. Oh, glória a Deus, Jesus. E canaramana cheia. Ei, Jesus. Oh, aleluia. Oh, rabaxaia, labracanda, rabagada. E calaia, bagada cheia. Rica, labacanda, lamanaga. E calaba cheia, lebrocanda, rabaga. Oh, Espírito Santo, queima-nos, Pai. Oh, Espírito Santo, nos queima, Senhor. Glória a Deus, Aleluia. Oh, glória. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome, Senhor. Eu ainda tenho lenha, Deus. Queimar. Ei, Jesus. Pode vir queimar. Oh, glória Eu a ainda Jesus. tenho fome. Ei. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não há outro como Aleluia. ele. Não há, tu és A o único, presença Pai, melhor que a incomparável. dele. Aleluia. Não é um Aleluia, te lugar melhor amamos do que estar tanto, na Senhor. presença dele. Aleluia. Te amamos tanto, Deus. Oh, tu és tão santo, Aleluia. Pai. Oh, dono da Oh, vida. Rei da glória. Oh, Espírito Aleluia. Santo. Espírito Santo. Glória a Deus. Tu és tão santo, Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, a tua presença é tão boa, Pai. Aleluia. A tua presença é tão boa, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Oh, Pai, sinto o mover dele na tua casa. Sinto a presença dele aí onde você está. É cada sábado cheio. Sinta. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, sinto soprar do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outra fonte. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já
ouvir o teu falar. Oh, glória a Deus. Aleluia. A fonte de vida que me encontrou. Oh, És Jesus. o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, tu és. Por quem a minha alma encontrou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ao poço estava eu, quando o Dono da vida. viu a sede que havia em mim. Glória a Deus, aleluia. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outra fonte. Aleluia, Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi o teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Yes, Jesus. De vida que me Glória a Deus, aleluia. é o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, tu Aleluia. és, por quem a minha alma esperou. Glória a Deus, aleluia. De vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Declara que Ele é a fonte de vida. Amém. Glória a Deus, Ele é a fonte de vida. Ele é o meu Salvador, o nosso Rei, o nosso Abba Pai, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Mestre. Obrigada, Dono. Obrigada, Pai. Estamos diante da Tua presença, estamos diante do Teu mover, estamos diante da Tua atmosfera, Rei da Glória, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo, Rei da Glória. Faça o que te apraz no nosso meio. Nós nos rendemos a Ti, nós nos disponibilizamos para Ti, Pai. Eis-nos aqui, Rei da Glória. Faça o que te apraz nas nossas vidas, Rei da Glória, Pai. Olhe o Espírito Santo de Deus. E seja bem-vindo, faça o que te apraz, Rei da Glória. Toma primazia neste lugar. Rabacheia, labracanta, labagadas. Tem a primazia, rebocha, labacanta, lamagai. Pelo poder que há na tua palavra, Jesus. Obrigada, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita nosso louvor, Pai. Faça-se presente no nosso meio, dono da vida. Tenha primazia, Rei da Glória, Pai. É o que nós te pedimos, Rabachaca, Labacei, Ribrocheia, Labracanta, Labagadassúria, Recalaia, Magadassai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, Pai. Nós entregamos tudo no trono da tua graça. Seja feita o teu querer e a tua vontade. No nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Que momento lindo. Olha, eu já estava aqui a embalar, a chorar, porque Deus é muito maravilhoso, amém? Deus é bom e tremendo, amém? A Pai do Senhor, profetiza Claudete, o Pai do Senhor, Pastor Eurice,
Pai do Senhor, serva de Deus, Vera Lusueque, paz, amadas, amém. Ronaldo Costa, paz de Deus, Deus abençoe a vossa vida, amém. Sendo assim, eu vou pedir para segurar a tua Bíblia. Abra comigo no livro de Salmos, número 23, amém. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor, amém. A paz de Deus, irmã Isabel Zumba, amém. Paz e graça, amém. Vamos chamar agora a nossa pregadora, a nossa pastora Cristina Souza, amém. Deus seja louvado. Enquanto isso, irmã Naira, um trechozinho, enquanto eu vou puxando a pastora, amém? Um trechozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus é bom. Aleluia. A Ele honras e glórias. Louvor e adoração. Presença, Jesus. Declara aí na tua casa, a sala está cheia da tua presença, Jesus. Aleluia. Leonardo Costa, Pai do Senhor. Deus seja louvado. A sala está cheia da tua presença, Jesus. A sala está cheia da tua presença, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pai do Senhor, pastora Cristina. Graça e paz, tudo bem com vocês? Que honra estar aqui, viu, nesse momento de adoração. Deus Amém. seja louvado pela vida de vocês, por essa adoração que sobe até o trono da graça. É uma honra a gente ter a liberdade de adorar o Senhor, de poder dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E mais uma vez te agradeço, minha pastora, o convite e a confiança. Que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vinda mais uma vez, pastora. É um prazer enorme tê-la no nosso meio, nesse tema maravilhoso, que identifica muito com a pessoa da pastora. É notável, é notório, amém? E eu sou grata a Deus por ter aceito o convite. Eu acredito que o Senhor sabe o dia de hoje. Eu acredito que o que Ele preparou, nós vamos viver no dia de hoje. Por isso, o projeto Mulher Levanta-te Marcha te recebe de braços abertos, amém? O nosso ministério te recebe de braços abertos, amém? E tem as saudações das mulheres, dos homens do projeto, pastores e pastoras que fazem parte do projeto do ministério. Nós enviamos o nosso abraço da Angola para o Brasil, o nosso carinho, a nossa atenção e a nossa oração que o Senhor te visite de uma maneira extraordinária e que a bondade do Senhor te acompanhe todos os dias da sua vida, minha pastora. Porque aquilo que tens de Deus é muito. A minha oração é que um dia estejamos juntas. Amém. Amém. Partilhando a palavra, eu sei que haverá um mover extraordinário, eu sinto isso, amém? E eu sou muito grata a Deus por ter aceito o convite, muito mesmo, por isso, pastora, fique à vontade, tenha a palavra, tenha a liberdade, amém? Nós queremos ser alimentados por intermédio da pastora, amém? Glórias a Deus. Amém. Antes de começarmos, né, eu queria ratificar aqui que esse povo angolano
esse povo que eu amo tanto, vocês não têm noção o que eu aprendo com vocês. O que vocês me ensinam, principalmente a respeito de uma vida de oração, de perseverança, de disciplina. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque para mim é muita honra, sabe? Poder estar junto, caminhar junto. E eu tenho certeza que Deus vai preparar o momento de estarmos juntos pessoalmente, de fazermos uma conferência, de ministrarmos e de sermos ministrada, né? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? E eu sei que há um propósito nessa unidade, né? Nessa amizade, nessa unidade. E eu sei que Deus está no controle. Vai chegar o dia, muito em breve, que nós vamos estar juntos, recebendo da parte do Senhor aquilo que a gente precisa. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Eu me sinto assim muito feliz pelo tema, porque é algo que eu tenho experimentado de uma forma muito especial de uns tempos para cá, né? E uma das coisas que o Senhor Deus me ensinou, e Ele tem me ensinado todos os dias, é a respeitar a presença do Espírito Santo. E porque o Espírito Santo ele não se revela e ele não se manifesta para quem não o respeita, né? Ele é uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, e ele precisa ser respeitado, ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser amado, ele precisa ser aceito, né? E eu sempre falo que o inferno, ele não é para pecadores. O inferno é para aqueles que não aceitaram o amor do Senhor, né? E o amor do Espírito Santo, né? Então essa é a verdade mais absoluta que queima no meu coração. E uma das coisas que o Espírito Santo ele tem compartilhado comigo é a respeito de questões ministeriais. E eu louvo a Deus porque eu sei que aí tem muitos homens e mulheres de Deus que estão com a mão no arado, que têm feito a obra do Senhor, e aqueles que o Senhor tem levantado, tem chamado para fazer a diferença, né? Na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, onde o Senhor Deus nos levar. A gente aprende que existe um tempo na nossa vida quando nós somos selados pelo Espírito Santo e quando nós somos impactados pelo poder do Espírito Santo. Existe uma diferença muito grande aí. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós aceitamos aquilo que Ele fez na cruz por nós, o fato de nós aceitarmos isso já é uma convicção de que o Espírito Santo nos convence. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Não há salvação sem o convencimento do Espírito Santo. É Ele que faz esse papel. Por isso que a Bíblia fala, desde de Gênesis, que o Espírito pairava sobre a terra. O Espírito já pairava, ele já habitava na terra, com o propósito do convencimento, né? E isso é uma situação que no momento certo nós vamos falar da eternidade passada e da eternidade futura, é um outro argumento, mas eu quero ratificar que a presença do Espírito, ela sempre existiu, porque ela é do próprio Deus, ela vem do próprio Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem o poder de nos convencer. Ninguém consegue levantar a sua mão e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se não for movido pelo Espírito Santo. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, nós temos o selo do Espírito. Nós temos o penhor do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas existe na nossa caminhada cristã uma diferença quando nós entendemos o selo do Espírito Santo e nós buscamos algo mais que o Espírito Santo pode nos dar. E nós vamos para a Bíblia, nós vamos mergulhar dentro da palavra de Deus. E nós vamos começar pelo ministério de Jesus. O meu maior exemplo é o ministério de Jesus. Se você quer ter um parâmetro para a tua vida, para o teu ministério, olha o ministério de Jesus. Olha o que Jesus fez, olha por onde ele passou, olha o que ele realizou, olha qual foi a sua primazia, tudo o que ele realizou com ordem, na sequência certa. Ele não pulou tempo, ele não se precipitou em nada, ele simplesmente foi homem como nós, mas na direção do próprio Deus e cheio da presença de Deus. Então, quando uma pessoa ela é cheia do Espírito
Espírito Santo, quando ela é cheia do poder de Deus, ela não precisa pular etapas, ela não precisa de atalhos, ela simplesmente segue aquilo que está na direção, naquilo que o Senhor Deus determinou para a vida dela, porque há um propósito para todas as coisas. E quando nós olhamos o ministério de Jesus, quando a Bíblia fala sobre o batismo de Jesus, que Jesus ele foi batizado, e se você puder anotar, vai anotando os versículos que eu vou estar falando, os textos, no capítulo 3 do livro de Lucas, a partir do versículo 21 e 22, narra a história que João Batista ele estava batizando e veio Jesus também para ser batizado por João Batista. E no exato momento que Jesus foi batizado, a Bíblia relata que veio sobre ele o Espírito Santo de Deus em forma de uma pomba e o céu bradou dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, houve ali uma interação do Espírito Santo, houve ali uma ação plena do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele, E aí quando nós olhamos a palavra de Deus, logo no capítulo seguinte de Lucas, no capítulo 4, ele narra a história que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus foi o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. É o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus no batismo, é o mesmo Espírito que pegou Jesus e levou para o deserto. Começamos a entender aí que todas as vezes que nós somos impactados pelo Espírito Santo, ou que nós vamos ter uma experiência maior com o Espírito Santo, ou quando Deus quer nos levar para um outro nível, nós vamos passar por algumas experiências. E para o ministério de Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, impelido pelo Espírito Santo que desceu sobre ele. Depois que Jesus passa pelo deserto, que ele é tentado pelo diabo e que Jesus jejuou. Olha, nós precisamos entender isso. O pecado entrou no mundo porque a ordem para Adão era que ele jejuasse e ele comeu. Ele não jejuou. E o ministério de Jesus começou porque ele jejuou e ele não comeu. E ele foi cheio do Espírito Santo e ele passou pelo deserto e ele foi tentado pelo diabo e ali ele venceu por causa do poder da palavra, porque ele conhecia a palavra, mesmo porque a Bíblia relata que ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva, ele é a palavra de Deus manifestada no próprio Jesus. Então, depois que Jesus saiu do deserto, aí sim que começa o ministério de Jesus. Os milagres de Jesus, tudo aquilo que Jesus realizou, começou depois que ele saiu do deserto, porque ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Ele precisou passar pelo mesmo processo para nos ensinar que não é possível na nossa vida exercermos algo sem o poder do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, nessa tarde aqui no Brasil, nessa noite aí na Angola, não tem como, é impossível você realizar um ministério de impacto se você não tiver poder, se você não for cheio do Espírito Santo para realizar aquilo que foi dado por Jesus. Mesmo porque quando Jesus começou o seu ministério, ele começou a realizar as curas, ele começou a realizar os milagres, ele começou porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi para um processo no deserto. E esse processo ativou o seu ministério por causa da presença do Espírito Santo. Por isso que nós vemos depois da seguinte forma: quando nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, nós começamos a ver uma narrativa da promessa. Por quê? Porque no livro de João, no capítulo 14, Jesus ele faz uma promessa. Ele diz assim para os seus discípulos: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E vai chegar um tempo onde vocês vão precisar desse Consolador constantemente com vocês. Então é necessário que eu volte para o Pai, porque assim que eu chegar lá, Ele vai mandar o Consolador. E esse Consolador vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai levar vocês a toda a verdade. E uma verdade que o mundo não conhece. Ele vai trazer para vocês aquilo que está oculto no céu, aquilo que está oculto em Deus, porque Ele vai falar para vocês aquilo que Ele tem ouvido no céu. E Ele vai guiar vocês a toda a verdade nessa terra. Então é necessário que eu volte para o Pai. É necessário que eu volte para Ele. E aí vem o Consolador. E aí vem o Espírito Santo. Mas aí nós começamos a entender que no decorrer do
ministério de Jesus, uma das coisas que me chama a atenção é que os seus discípulos, aqueles que andavam com Jesus, em momento nenhum pediram para Jesus ensinar eles a expulsarem demônios ou a curar os enfermos. Eles nunca pediram isso. Mas tem uma coisa que eles pediram a Jesus. Jesus, nos ensina a orar. Por quê? Porque a oração é aquilo que te dá a plena comunhão e acesso com o poder do Espírito Santo. A oração, ela é necessária. Por isso que a Bíblia fala o amor do Deus Pai, a graça do Senhor, a consolação e a comunhão. Eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo se eu não tiver uma comunhão com Ele através de uma vida de oração. E aí, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver um mover de Deus quando ele diz que era para eles permanecerem em Jerusalém até que eles recebessem do alto o poder do Espírito Santo, até que eles recebessem a promessa. Qual promessa? Aquela que foi ministrada por Jesus, aquela que foi ministrada por Joel no Velho Testamento, aquela que Isaías ratificou dizendo, olha, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, nos últimos dias vocês vão ser cheios do meu Espírito. Então essa promessa veio se cumprir no livro de Atos. E olha o que nós observamos. Nos evangelhos, quando nós vemos o ministério dos discípulos, era um ministério fracassado dos discípulos. Pedro negou Jesus, pessoas ali problemáticas, pessoas que não sabiam expulsar demônios, pessoas que não viviam uma vida plena. Eles não viviam uma vida plena, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, mas faltava algo para eles. Faltava algo para que eles pudessem entender aquilo que o Senhor disse no Evangelho. Vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Quando Jesus disse assim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e até mesmo maior. Ele já estava falando, já estava profetizando a vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque só me dado poder e autoridade quando eu sou impactada pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. E aí nós começamos a olhar no livro de Atos a vida dos discípulos, dos apóstolos, que eles têm uma vida completamente transformada depois do dia do Pentecoste, depois que 3.000 pessoas foram batizadas, depois que do céu desceu línguas repartidas como de fogo, depois que aquele povo se ajuntou num ajuntamento solene e permaneceram unânimes em oração, e o fogo desceu naquele lugar, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí nós começamos a ver o ministério deles se desenvolver. E aí nós começamos a ver que os discípulos de Jesus, aqueles que lá nos evangelhos tinham um ministério fracassado, no livro de Atos eles começam a exercer aquilo que o Senhor falou que eles iam fazer. Jesus disse assim, vocês vão ser minha testemunha, tanto na Judéia como na Samaria, em todos os confins do século. O que é ser testemunha? É realizar aquilo que eu realizei. Vocês são testemunha ocular do que eu fiz. E vocês vão poder fazer também, porque é o meu nome eu empresto a vocês. O meu nome eu delego a vocês, para que vocês usem tudo no meu nome, para que tudo que vocês fizerem no meu nome, o milagre aconteça. Isso é poder de Deus para aqueles que nele creem. E aí nós começamos a olhar o livro de Atos. E nós vemos que o primeiro milagre é quando Pedro e João vão até um templo. E ali está um coxo sentado nas portas daquele templo. E aquele homem pede uma esmola e Pedro e João, cheios do Espírito, entenda bem, cheios, plenos do Espírito Santo, ele vira para aquele homem e diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ninguém poderia dizer isso se não fosse cheio do Espírito, ninguém poderia dizer isso se não tivesse impactado pelo Espírito Santo, ninguém poderia fazer uma declaração como essa com tanta convicção se não tivesse experimentado o poder do Espírito Santo. E aí nós começamos a analisar o livro de Atos e nós vemos que em determinado ponto a sombra de Pedro curava. As pessoas colocavam os enfermos
enfermos nas ruas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando se projetasse, curasse aqueles homens. Gente, é um homem cheio do Espírito Santo. Pedro, ele dá um discurso cheio do Espírito Santo. E nós vemos pessoas envolvidas com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. E o que nós aprendemos? Não existe ministério de impacto se não for na plenitude do Espírito Santo. E aí eu quero explicar uma coisa para vocês, que o Espírito Santo, ele fala muito comigo. Uma coisa é você receber a visitação, outra coisa é você ser habitação. O problema nosso é que nós somos acostumados com pequenas visitações. Nós vamos para a igreja, nós sentimos o mover de Deus, porque Deus, ele se manifesta. Aonde invocar o nome de Jesus, ele vai se manifestar. E você sente um arrepio, você sente uma unção, você chora, você ora em línguas. Mas quando você sai dali, não tem mudança de caráter, a tua vida continua a mesma. Você continua com os mesmos hábitos, você não foi batizado com fogo, não há plenitude do Espírito Santo em você. Você continua na mesma prática. Mas quando nós somos a habitação do Espírito Santo, tudo muda. Não tem como você ser habitação e continuar da mesma maneira, pastora. Não tem como. Não tem como você ser habitação do Espírito Santo. Não dá para habitar dois espíritos em você. Ou você tem o Espírito Santo, ou você tem o Espírito do diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não existe órfãos espirituais. Sim ou não, é dois caminhos, porta estreita, porta larga, céu e inferno. É simples assim o evangelho. É nós que complicamos. Então nós temos que entender que nós precisamos ser uma habitação do Espírito Santo. Nós precisamos que ele habite em nós. Quando a palavra de Deus diz que nós receberíamos o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo, o que é esse batismo com fogo? É o batismo no nosso caráter. É quando o Espírito Santo começa a habitar em nós e o meu caráter passa a ser transformado. É quando as minhas emoções, os meus sentimentos e tudo que há em mim começa a ser dominado pelo Espírito Santo. É quando eu consigo dizer que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O batismo com fogo, a habitação do Espírito Santo, é quando eu entro no meu quarto para orar e eu dobro meu joelho e digo para Deus: hoje eu decido morrer mais um pouco. Eu não saio daqui como eu entrei. Eu decido morrer mais um pouco. Eu quero morrer porque o Espírito Santo habite na minha vida. Isso é batismo com fogo. Isso é batismo com fogo. E nós precisamos viver isso. Por quê? Porque quando nós olhamos o livro de Atos, queridos, leiam o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Você vai entender. Eu quero dizer para você que o livro de Atos, ele não foi terminado. Atos, atitudes dos apóstolos. Por que ele não foi terminado? Porque eu e você, nós vamos escrever o livro de Atos. A nossa atitude vai terminar o livro de Atos. Nós vamos ser aquilo que vai realizar as obras que Jesus fez. Nós vamos dar continuidade no poder do Espírito Santo sobre a terra. Então, queridos, leiam a palavra de Deus. E nós vemos no livro de Atos a manifestação quando Estevão, um diácono, queridos, o que é aquilo? Aquele homem era cheio do Espírito Santo. Aquele homem dá um show de Bíblia. Aquele homem dá um show da palavra de Deus. Desde o Velho Testamento, ele passeia pela Bíblia inteira. E a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Ninguém que está cheio do Espírito Santo consegue ter um entendimento, consegue ter uma revelação plena da palavra de Deus como aquele homem teve. Porque ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Ele tinha revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não era visitação, ele era habitação. E só quem é cheio do Espírito Santo faz a oração que Estevão fez: Pai, não impute a eles o pecado da minha morte. É só quem está cheio do Espírito Santo para orar dessa maneira. É só quem é cheio do poder de Deus para orar dessa maneira. Meu Deus de glória. Como nós precisamos disso. Como nós precisamos disso. E aí nós vamos olhando. O Espírito Santo, ele era tão ativo na vida desses apóstolos, que quando Ananias e Safira foi ter com Pedro, quando venderam a propriedade, eles caíram mortos. E Pedro fala: porque mentiste ao Espírito Santo. O que é isso? Mentiste ao Espírito Santo. Caíram como mortos, porque não havia respeito pelo Espírito Santo. Não havia respeito por essa presença que paira sobre as nossas vidas.
E nós olhamos tudo o que aconteceu e depois no livro de Atos tem a conversão de Paulo. Nós vemos aquilo que Paulo fez, aquilo que ele passou, as coisas que ele passou. Queridos, ninguém passa e suporta o que Paulo suportou se não for cheio do Espírito Santo. Esse homem nas prisões, na época que ele estava mais preso, na época que ele era mais açoitado, na época que ele passava mais dificuldade, enfrentava grilhões, é na época que ele mais escrevia as igrejas, é na época que o Espírito fluía através da vida dele, homem de conhecimento e de revelação, homem que foi levado até o terceiro céu, o homem que entendeu que a graça de Deus o bastava. Ninguém compreende isso se não for cheio do Espírito Santo. Jesus, Ninguém. aleluia. Ninguém. Glória. E o que mais me deixa assim abatida é que a igreja tem perdido a visão. Pastor, a igreja ela está vivendo uma era onde o Deus dela é o dinheiro. Onde ela busca Deus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. A Bíblia ela fala assim, buscar com zelo os melhores dons, os maiores dons. E aí Paulo ele está dizendo assim, mas eu vou apresentar para você o mais excelente, é o amor. Porque ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, se eu não amar a presença, se eu não amar o Espírito Santo, tudo é em vão. Se você não tiver um tempo com Deus na tua casa, no teu quarto, no teu lugar secreto, onde você sente essa presença, e essa presença te muda, essa presença te traz transformação, queridos, você não vai viver na plenitude. O teu ministério é raso, enfadado ao fracasso, é uma questão de tempo. Você vai cair. Se você não caiu, você vai cair. É o Espírito Santo que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que traz o segredo do coração do Pai para nós. É o Espírito Santo que traz as revelações do céu para a nossa vida. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. Aleluia. Aí eu começo a entender a função do Espírito Santo em mim. E nós precisamos aprender isso. A função do Espírito. Por que a função do Espírito? O Espírito Santo, ele ora por mim, ele ora em mim e ele ora através de mim. Se você não ora em línguas, meu irmão, você ainda não foi revestido de poder. Porque a oração em línguas, ela é a base para todos os outros dons e para manter o teu ministério. Paulo, ele fala uma coisa no livro de Coríntios, eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Você não consegue edificar uma igreja, você não consegue cuidar de um rebanho, você não consegue cuidar da tua família, se você não tiver um período de oração em línguas, para que você edifique a si mesmo, para que você receba a revelação do céu. Querido, quando nós oramos em línguas, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus revela o que está oculto, Deus traz à luz aquilo que precisa. Deus, ele traz o espírito de engano à tona. Você pega o diabo em todas as suas mentiras e ciladas enganosas, porque há verdade no Espírito. E quando eu oro em línguas, entenda bem o que eu vou dizer para você. Quando eu oro em línguas, o meu ministério está sendo construído. Quando eu oro em línguas, Cristo está sendo construído em mim. Oh, obrigada, Espírito Santo. Cristo, Jesus amado. Não tem como ser diferente. A oração em língua, ela traz edificação para a minha vida. E o que mais assim me chama a atenção, no livro de Romanos, se você puder abrir comigo, se eu faço questão de abrir, Romanos 8, 26, um texto muito conhecido, mas muito mal compreendido. Romanos 8, 26. Aleluia, 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 aleluia. Romanos 8, 26. Ele diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações. Quem sonda os corações? Deus. Deus sonda os
corações, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ninguém conhece mais o Espírito Santo do que o próprio Deus, porque é algo dele. Porque segundo a vontade de Deus, entenda bem, é que ele intercede pelos santos. Olha aqui para mim. Jesus. Quando nós oramos em línguas, entenda bem isso. Quando nós oramos em línguas, é o Espírito Santo orando em você, através de você. E ele ora a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Nós não sabemos orar. Eu chego a essa conclusão que nós não sabemos orar. Nós não sabemos, por isso que ele fala que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Qual fraqueza? A nossa debilidade em oração. Nós não sabemos orar. Porque nós pedimos a Deus e nós oramos por coisas que nós achamos que nós precisamos. Mas quando nós oramos em línguas, e quando eu oro em línguas, que é o Espírito Santo que está dentro de mim, que ora direto com o Pai, ele vai orar aquilo que eu realmente preciso. Ele ora a linguagem perfeita do próprio Deus. Ele e o próprio Deus entram em concordância a respeito da minha vida. Ele ora de uma forma perfeita ao Pai. Ele ora de uma forma plena ao Pai, para que aconteça na minha vida aquilo que é necessário acontecer. Tá dando para entender? Se você está entendendo, coloca aí, estou entendendo. Vamos interagir. Então, o Espírito Santo, ele ora em mim. É ele que ora em mim. Não sou eu que oro. É o Espírito Santo que está em mim, que ora em mim. Ele ora por mim. Por quê? Porque eu não sei orar. É ele que vai orar. É ele que vai orar. E ele ora através de mim. Ele precisa que eu abra a boca. Ele precisa que eu faça a minha parte. E ele vai orar de uma forma perfeita. Ele vai orar de uma forma perfeita, mesmo porque a oração em línguas, ela é uma estratégia do próprio Deus para frustrar o plano do diabo. Porque o diabo não entende o que você está orando. É uma linguagem que você fala somente a Deus. Dá para entender isso, gente? Se você entender isso, você vai sair dessa live e a tua oração não vai ser outra, a não ser em línguas. Amém. Você frustra os planos do inimigo. Você frustra os planos do inimigo. Essa oração, ela fala direto com o Pai. O inimigo não está entendendo. Não tem como ele frustrar os planos de Deus para a tua vida. Entenda bem. Amém. Entenda bem isso. Por isso que é necessário orarmos em todo tempo. Mesmo porque, no livro de Efésios, quando nós falamos da armadura de Deus, e ele fala que nós temos que nos revestir disso, daquilo que todos nós conhecemos, aí ele fala assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Entenda bem, a armadura é a tua defesa, mas a oração no Espírito é o teu ataque. Por que é o teu ataque? Porque o diabo não compreende o que você está orando e você está frustrando o plano dele. É o teu ataque. Você quer atacar o plano do inimigo. Ora em línguas. Frustra os planos do inimigo. Ô, querida, é uma chave para a tua vida. A tua vida hoje não vai ser mais a mesma, a não ser que você não queira mudança. A não ser que você não queira mudança. Mas a partir de hoje, a tua vida, o teu ministério não vai ser mais o mesmo. Não tem como ser mais o mesmo. Não tem. E quando nós entendemos isso na oração em línguas, nós vemos isso daqui, eu compreendo uma outra realidade. Quando no livro de João, no capítulo 14, Jesus fala assim, olha, você precisa permanecer em mim para que o fruto permaneça. Aquele que está em mim, o fruto vai permanecer. O fruto do Espírito, aquele que tem o fruto do Espírito permanece em mim. Que fruto que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está se referindo a Gálatas 5:21, quando ele fala o fruto do Espírito, que só consegue desenvolver o fruto do Espírito quem tem a plenitude dele. Quem foi batizado por ele. Quem tem comunhão com ele. Quem ora em línguas. Se você ora em línguas, você vai ser tratado. Aí você vai começar a desenvolver esse fruto, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você não ora em línguas, você não desenvolve o fruto do Espírito. Entenda bem isso. Quando nós viemos do mundo, quando nós éramos do mundo, quando nós não aceitávamos o amor de Deus, nós tínhamos um relacionamento, nós tínhamos um casamento com o mundo. E desse casamento nós geramos filho. A ira, a cólera,
a gritaria, a blasfêmia, a idolatria, o adultério. Nós entramos num relacionamento onde nós geramos esses frutos. Os frutos da carne. Muito forte, né? Fruto da carne. Mas a partir do momento que o Espírito Santo faz a obra de me convencer do pecado, e eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, eu estou me divorciando desse casamento e estou contraindo uma núpcias com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Deus Todo-Poderoso. Eu estou me casando com o Senhor. Eu passo a ser a sua noiva, a sua igreja, a sua habitação. E desse relacionamento eu vou gerar fruto. Desse relacionamento eu vou gerar filhos. E esse filho é gerado pelo Espírito Santo em mim. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E para eu manter esses filhos vivos, eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo. É Ele que sustenta. Glória! Meu Deus, muito forte. Jesus! Não tem jeito, não tem como, não tem. Queridos, por mais que você vá para a igreja, entenda bem. A igreja é a cerejinha do bolo. Você vai ali para prestar um culto. Entenda bem, a gente tem que parar com essa mania de ir para a igreja para pedir. Nós nos tornamos mendigos, pedintes do céu. Que coisa mais miserável. Isso é miserável para quem é filho de Deus. Nós temos que entender que quando nós entramos na igreja, nós estamos ali para prestar um culto por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, pela sua grandeza, porque a misericórdia dele me sustenta e se renova a cada manhã. Eu estou ali porque a bondade e a misericórdia do Senhor me cerca, porque a sua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque Ele me escolheu, porque Ele me tirou do reino das trevas para o reino da luz. Então eu vou ali prestar um culto a Ele, eu vou ali dizer para Ele: eu amo, Senhor, a tua presença, e eu estou aqui para te adorar, para te cultuar. Agora, intimidade com Deus. Intimidade, entenda bem isso. Vida transformada é no teu quarto de oração, querido. É no teu lugar secreto. É ali onde ninguém vê, só você e Deus. Onde você tira as tuas máscaras. É onde o teu título não importa, a tua conta bancária não importa, o teu sobrenome não importa. Ali você é você mesmo, e é você e Deus. Com o seu defeito, com a tua podridão, com o teu mau cheiro. É ali que Deus começa a tratar. Meu Deus, é ali. Jesus. É ali, Jesus. Que Deus começa a fazer uma grande obra. Meu Deus do céu. Quando nós entendemos isso, é nesse lugar, é nesse ambiente que nós chegamos e dizemos para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu reconheço que eu sou uma porcaria. Mas a tua palavra diz que o homem não pode ter nada se do céu não for dado, e tu veio do céu. Então me muda, me transforma, me liberta, me faz uma mulher de verdade, me faz um homem de verdade, com o teu caráter, com a tua essência. É ali que começa a mudança. E aí nós entramos num outro ponto, antes de encerrar. Porque se nós formos falar do Espírito Santo, a gente faz vigília, pastora. A gente faz vigília. Avivamento. Nós falamos sempre sobre avivamento. Nós somos viciados em avivamentos. Pelo menos aqui no Brasil, o povo ama essa palavra avivamento. Só que o que acontece? Amam tanto o avivamento, mas não entenderam o avivamento. Porque muitos acham que avivamento é quando você está num ajuntamento solene, é quando pessoas oram em línguas, quando há um mover, quando há uma coisa, quando vem uma atmosfera de unção naquele lugar, e as pessoas acham que isso é avivamento. Queridos, isso não é avivamento. Isso nunca foi avivamento. Isso nunca vai ser avivamento. Avivamento é quando alguém se dispõe a estar num quarto de oração. Avivamento é quando alguém se dispõe a se arrepender. O verdadeiro avivamento começou no livro de 2 Crônicas 7, quando ele disse: o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter e se arrepender. Não existe avivamento sem arrependimento. Se você quer viver o verdadeiro avivamento, o teu processo chama-se arrependimento. E isso começa no teu quarto de oração. Senão você nunca vai experimentar o verdadeiro avivamento. Você está sendo enganado, você está sendo iludido. Você está sendo simplesmente, você está experimentando migalhas do céu, quando na verdade o que Deus tem para você é uma fonte inesgotável de poder, fonte que jorra do trono do Deus Todo-Poderoso, e Ele convida você nessa noite a mergulhar nessas águas.
a mergulhar Eca, nessas águas. Labastarias. Então, Meu o Deus. avivamento, ele começa com o arrependimento. Obrigada. Arrependimento dos meus pecados, arrependimento dos pecados dos meus antepassados, arrependimento do pecado da minha igreja, arrependimento dos pecados da minha família, arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, Jesus, ele começou, João Batista, ele terminou o seu ministério falando sobre arrependimento. Jesus começa o seu ministério falando de arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento vai gerar em nós um verdadeiro avivamento. É isso que nós precisamos entender. Enquanto a igreja não entender isso, ela está se acostumando com migalhas. Migalhas, sendo que Deus está dizendo, tem muito mais para vocês. É muito além disso, é muito além disso. É muito além. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Pastora, tudo que Deus precisa é de alguém que se dispõe a estar num quarto de oração. Só isso. Amém. Verdade. Tudo que o Espírito Santo precisa é de alguém que se dispõe a ser dominado por ele, a ser controlado por ele. Verdade. Tudo que o céu precisa é de alguém que decida e se comprometa a fazer aquilo que está estabelecido no céu, na terra, e que você seja um canal do céu na terra. É tudo que o Espírito Santo precisa. É tudo que nós precisamos. E eu quero te encorajar, eu quero encorajar você, em nome de Jesus, desenvolva uma intimidade com o Espírito Santo. Aceite esse desafio de ser cheio do Espírito Santo. Não abra mão de todos os dias você entrar no teu quarto e você ter um período ali de oração em línguas, de você exercitar, de você se encher do Espírito Santo, de você viver a verdade que te liberta, de você estar numa vida, numa atmosfera onde Cristo está sendo construído em você, onde o próprio Espírito está orando e construindo o teu futuro, o teu ministério e, acima de tudo, está frustrando os planos do diabo na tua vida. Meu Deus, Jesus. É o que acontece. Mas, infelizmente, a igreja ela não tem reverência. A igreja não aprendeu a amar o Espírito Santo. Verdade. A igreja não aprendeu a respeitar o Espírito Santo. Jesus. A igreja ainda não entendeu que ele é uma pessoa e que ele tem sentimentos. Oh, glória! Porque Tiago, a Bíblia diz que é com anseio que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Se o Espírito Santo está dentro de você, o que você tem dado para ele beber? Meu Deus, Jesus. Se o Espírito Santo está dentro de você, o que você tem permitido os teus olhos ver? O que o Espírito Santo está vendo, está assistindo? O que o Espírito Santo que está dentro de você tem ouvido? Meu Deus, Jesus, misericórdia. A Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Meu Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Oh, Deus de glória. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai. Misericórdia. Misericórdia de nós, Espírito Santo. Tem misericórdia, nos ajuda. Nos ajuda. Meu Deus. Nós precisamos amar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos levantar da nossa cama, abrir os nossos olhos pela manhã e dizer bom dia, doce amigo Espírito Santo. Aleluia, Deus. Nós precisamos aprender a amar a presença. Verdade, nos ajuda. Nós precisamos respeitar a presença. Oh, Deus de Nós glória. precisamos ter temor na presença. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Aleluia, Eu quero dizer para você, o Espírito Santo está dizendo para mim aqui, diga a eles que eu vou até a última consequência por aqueles que são meus. Eu vou até a última consequência por aqueles que são meus. Queridos, o próprio Deus, ele pegou Nabucodonosor e transformou ele num bicho, num animal, até ele entender que a glória era de Deus. Ele foi até as últimas consequências.
Oh, Deus. Ele derrubou Saulo de um cavalo e Saulo ficou cego por 3 dias. Ele foi até as últimas consequências. Deus não vai abrir mão de você. Se for preciso, Ele vai até as últimas consequências pela tua vida. Aleluia. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. Oh, Jesus. Eu quero te encorajar. Eu quero fazer um propósito com vocês. Aleluia. Um propósito por uma semana. E eu sei que depois dessa semana, você vai dar sequência nisso numa naturalidade. Não comece com muito, mas tire um período de meia hora por dia em oração em línguas. Amém. Isso contado no relógio. Mas se o Espírito te conduzir a mais, vai até o Espírito te conduzir. Mas para quem não tem hábito, para quem não desenvolveu ainda, vamos começar com meia hora. Estipula meia hora em oração em línguas. Depois você vai orar pela tua casa, pelo teu ministério, depois você vai interceder, depois você vai adorar. Mas crie o hábito de orar em línguas. Deixa Cristo se construir em você. Deixa o Espírito Santo orar de verdade por você. Deixa o Espírito Santo orar através de você direto ao Pai. Deixa o Espírito Santo frustrar os planos do inimigo. Desenvolve isso. Hoje é quinta-feira. Vamos começar. Começa hoje, depois dessa live. Tira um período, vai orar em línguas. Muitas vezes você não vai sentir nada. Por quê? Porque ontem eu estava dando um aconselhamento e eu estava falando sobre isso, porque eles queriam entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque tem se levantado pessoas que querem amar o Espírito Santo. E eu disse para eles, olha, a oração em língua é pela fé. Você já tem. Deus já te deu. Assim como salvação é pela fé. Salvação não é por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. O abrir a boca e o orar em línguas também é pela fé. Já está dentro de você. Você tem o cheiro do Espírito. A única coisa que você precisa é abrir a sua boca e orar. Sem se preocupar quem está do lado. Sem você se preocupar achando que é coisa da tua cabeça. Sem você achar que está errado. Sem você querer entender. Você não tem que entender. Você tem que abrir a boca e orar. E isso é uma questão de fé. Fé. Amém. Não tem ritual, querido. Não tem ritual para receber o Espírito Santo. É fé. Ele está dentro de você. Não tem campanha para receber o Espírito Santo. Ele está dentro de você. Apenas ative isso. Ative a oração em línguas. Ative esse poder que está dentro de você. Ativa, é pela fé. Não tem ritual, não tem campanha, não tem oração forte, não tem oração fraca, tem oração que não é feita. Entenda isso. Entenda isso. Apenas abre a tua boca e começa a orar. Você já viu alguém orando em línguas? Começa imitando a língua dessa pessoa e o Espírito Santo vai te encher. E depois ele vai te dar variedades de línguas. Mas ore. Ore, ore, ore. Não perca mais tempo na tua vida. Não perca mais tempo. E eu encerro aqui essa palavra. Se a pastora me permitir, eu quero orar. Quero fazer uma oração. Amém, pastor. Eu não sei se tem alguém. Fica à vontade, pastor. Amém. Eu não sei se tem alguém aqui nessa live que ainda não recebeu o batismo com a evidência de falar em línguas. Se tiver alguém aqui nessa live que ainda não ora em línguas, se manifeste, por favor. Fala eu. E nós vamos orar. E nós vamos exercitar a fé. E nós vamos orar em línguas. E você vai ser cheio do Espírito Santo. E a tua vida não vai ser mais a mesma. A Bíblia diz assim, estes sinais seguirão aos que creem. A evidência de falar em línguas é um sinal de que você está cheio. Seguem aos que creem. Ele tem que te seguir. Se você crê, ele tem que te seguir. Estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos. Se houver cometido pecado, vão ser perdoados. Isso é só através do poder do Espírito Santo.
É só através dele, é só por ele, é só com ele. Não tem jeito, não tem como, querido. Não tem outra cartilha, não tem outra receita. Não tem. Aleluia. E nós vamos orar. Ah, há uma presença tão santa do Espírito Santo aqui. Há uma presença tão tangível do Espírito Santo aqui. Eu tenho certeza que essa presença está aí em você nessa hora. Amém, amém. Eu tenho certeza disso. É verdade. Porque a presença do Espírito Santo, ela não é limitada ao tempo, ao espaço, à quilometragem, ao país, ela não é limitada. Verdade. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vós, diz o Senhor. Seja de que forma for, Ele está. E eu quero orar por você. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu quero te dizer que nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença. Vamos, Deus. Senhor, não retires de nós o teu Espírito, Senhor. Não retires de nós o teu Espírito, Senhor. Ai, Jesus. Senhor, pode nos faltar qualquer coisa, menos a tua presença, Deus. Menos a presença do teu Espírito Santo, Pai. Oh, Espírito Santo, eu quero te pedir nessa hora, batiza, aviva o dom de oração em línguas no teu povo, aqueles que estão nessa live comigo, que sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, que sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, que sejam revestidos do poder do Espírito Santo, aqueles que estão com o dom dormente, seja avivado agora, sopra o fôlego de vida, sopra o fôlego de vida sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar, e nessa hora nós liberamos uma palavra que caia fogo do céu, que queime agora o teu povo, na unção do Espírito Santo, que todos sejam batizados, que todos sejam avivados, que todos sejam cheios do poder de Deus, que todos sejam tocados pelo Espírito Santo, que toda frieza caia por terra, que toda timidez caia por terra, que tudo aquilo que não provém do céu caia por terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz, nós oramos a tua palavra, porque a tua palavra, o Senhor tem compromisso com a tua palavra. O Senhor tem compromisso com a tua palavra, e a tua palavra diz que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Ó Deus, e nessa tarde nós estamos falando do doce Espírito Santo. Nós estamos falando do doce Espírito Santo. Então que você seja revestido de poder agora, pelo Espírito Santo. Que você seja tocado pelo Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo nessa hora. Que você seja renovado do Espírito Santo nessa hora, que você seja uma habitação constante do Espírito Santo. Aleluia! Jesus! Ei, Deus! Oh, meu Deus do céu! Jesus! Jesus! Deus de glória! E nessa hora, Jesus. Senhor, Deus. nós fazemos um voto com o Senhor de uma semana. Nós fazemos um pacto, porque o Senhor é um Deus de pactos. Aleluia. Tu és Deus de pactos. Oh, Jesus. Tu és Deus de pactos. O Senhor ama pactos. O Senhor ama. E nós fazemos um pacto com o Senhor de uma semana. Desenvolvemos a nossa vida de oração em línguas. Nós fazemos uma aliança aqui com o Senhor, Pai. Oh, Deus, que essa experiência seja um divisor de água na vida dos teus filhos, Pai. Que essa experiência seja um divisor de água no ministério, na casa, na família, no casamento, no relacionamento entre pais e filhos. Ó Deus, que seja um divisor de água, Senhor. Que eles venham experimentar, Senhor, a tua boa, perfeita, agradável vontade, Senhor, sobre eles, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigada, Jesus. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Porque ela não volta vazia. Ela não volta. Ela não volta vazia. E eu sei que essa palavra vai produzir fruto, Deus. Vai produzir fruto.
E eu te Em nome de agradeço. Senhor, eu quero abençoar a tua serva, a minha amada pastora. Deus abençoe o ministério dela. Senhor, que essa mulher seja cheia do teu Espírito todos os dias. Ó Deus, eu quero declarar uma unção sobre a vida dela, que ela vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ela vai, Senhor, ministrar a tua palavra e a tua unção vai despedaçar o jugo. Eu quero liberar, Senhor, uma palavra de vida sobre a vida dela. Eu quero declarar em nome de Jesus que a vida dela é dominada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo revestimento de poder sobre a tua vida, revestimento do poder sobre a tua vida. Em nome de Jesus, sobre o teu ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Seja tocada pelo Espírito Santo. Que o teu ministério seja tocado pelo Espírito Santo. Que o teu rebanho seja tocado pelo Espírito Santo. Que o teu rebanho seja tocado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Ai, Deus. Que é meu Deus. o céu bradou. O céu bradou. Verdade. Aleluia. Pastora, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade. Para mim foi uma honra, é uma honra ser sua amiga, ser sua parceira. E eu quero que você saiba que o que você precisar, eu estou à tua disposição. Para servir você, para servir o teu ministério, para servir a tua casa. É uma honra servir vocês. É uma honra servir esse povo que eu amo. Eu amo servir vocês. Eu queria estar aí para lavar os pés de vocês, enxugar os pés de vocês. Eu queria estar aí para fazer isso com muito amor, lavar os pés de vocês. Eu me sinto muito honrada. Vocês não imaginam o quanto eu amo vocês, o quanto eu aprendo com vocês. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus abençoe cada um de vocês que está nessa live. Aqueles que vão assistir essa live posteriormente. Que vocês sejam enriquecidos pelo poder e a presença do Espírito Santo. Amém. Eu te agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Está com a palavra, amém, minha pastora. Já falei demais hoje. Meu Deus, Jesus. Oh, Deus seja louvado. Amém. Que momento, que impacto. Eu só via panos brancos, vestes brancas. Eu creio que não somos os mesmos, não. Houve uma mudança em nossas vidas, houve um mover novo sobre as nossas vidas. E enquanto a pastora, antes de me ministrar o dom da cura, eu senti, Deus me mostrou que a pastora tem esse dom. E que pessoas que te abraçarem vão sair curadas. É algo muito profundo. É algo que o Senhor criou. No teu ministério é dele e o da pastora. É algo muito profundo. A pastora não vai precisar gritar para curar alguém. A pessoa só vai tocar na pastora. A pastora só vai tocar, só vai abraçar, essa pessoa vai receber a cura. E quando eu comecei a ver, não demorou muito, a pastora começou a me ministrar. Eu senti que era uma partilha daquilo que a pastora tinha e transmitindo para a minha vida. E eu recebi isso, foi um momento muito impactante. Eu não me aguentava de tanto que aquilo impactou a minha vida. E eu só tenho a agradecer porque Deus fala, confirma. Não era em vão que ele trazia o rosto da pastora em mim. Não era em vão que ele me incomodava a semana toda, me deu o tema e começou a me incomodar para falar para a pastora. E aquilo foi automático. Quando eu liguei a pastora, quando eu deixei o áudio, e foi tudo espontâneo, tudo rápido, tudo natural. Deus estava no controle de tudo. Amém. E eu só tenho que agradecer esse coração de ouro que a pastora tem. A sensibilidade pelo Espírito, da forma que fala do Espírito Santo, com muito zelo, com muito temor. Enquanto a pastora ministrava, eu pude ver a pastora concentrava as lágrimas, porque Deus me mostrou que quando falas do Espírito Santo, sentes vontade de chorar mesmo. Ficas muito
comovida mesmo. Na verdade, E pastora, eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, se o nome de Jesus não te comove, se a presença do Espírito Santo não te quebranta, tem alguma coisa errada em você. Porque só falar o nome de Jesus é uma coisa assim que nos desmonta, o amor nos constrange, esse amor que nos constrange, o amor do Espírito Santo por nós, sabe, não tem como você ficar indiferente a esse sentimento, a esse nome, ao nome de Jesus, a presença do Espírito, não tem como você ser indiferente a isso, meu Deus, não tem como, porque se isso não traz um impacto na tua vida, você precisa nascer de novo. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa rever os seus conceitos. é verdade, pastor. Não tem como nos mantermos em pé quando se fala do Espírito Santo. Ele é prioridade na nossa vida. Ele é a prioridade de tudo. Ele é prioridade. Pastor, é que o Senhor continua te honrando. É uma graça, eu não consigo explicar, É um mover muito extraordinário. A pastora tem muito de Deus. E nós queremos beber muito disso que o Senhor colocou na tua vida, pastor. Eis-me aqui. Se eu tivesse a oportunidade, eu também lavaria os teus pés. Eu lavaria os teus pés. Porque eu reconheço Deus na tua vida. És uma mulher cheia de graça. Parecia que estás a pregar em Angola, no nosso meio. Nós sentimos o amor, o carinho. Nós sentimos o contato da palavra, como se estivéssemos juntas. Foi muito forte. Não parecia uma live, não. Parecia um momento íntimo. Criamos uma sala e chamamos por ele, ele aceitou e ele baixou a sua presença sobre esta sala. Aleluia. Foi um mover extraordinário. Eu só tenho que agradecer a Deus. Que o Senhor continue acrescentando mais e mais no teu ministério. Amém. Eu recebo em nome de Eu Jesus. acredito que hoje houve uma conexão. Talvez que nem eu, nem a pastora tinha esse conhecimento. Mas hoje houve uma conexão. Muito Amém. forte Glória. da parte de Deus. Eu E creio. eu acredito que nessa conexão vai gerar muitos propósitos, muitas promessas de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio. E tem um ponto que a pastora falou muito, que eu também falo muito. Eu sou muito fã do amor. Eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo as coisas de Deus. E eu me identifiquei com essa particularidade que a pastora tem, o amor. O amor é a base de tudo. Aleluia. Se nós não tivermos amor, nós não amamos Ele, porque Ele é amor. Amém. Então, pastora, eu sou muito grata pelo dia de hoje, por essa live. Eu amo a tua vida, eu te amo. Eu te amo mesmo. É recíproco. É um prazer. É um prazer ser sua amiga. É um prazer fazer parte da tua vida. É um prazer. A minha casa está aberta. A minha casa é a tua casa. Amém. Da mesma forma. Amém? Da mesma forma. Eu já tô com eu já estou com o passaporte, viu? Qualquer hora dessa, eu só aviso. Amém. Estou chegando aí. Amém. Pai! Jesus! Vamos orar, vamos ver o que Deus prepara. Mas Amém. a minha parte já está feita, o passaporte está pronto. Amém. Jesus, atende esse momento, Pai. Eu creio. Senhor, atende esse momento, Jesus. Atenda esse momento, Pai. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Eu Porque creio. os nossos corações desejam, nós estamos desejados. É como quando as irmãs viram o tema, viram o flyer, nós começamos a sentir uma coisa tão forte. Nós estamos tão esperançosos que Deus já fez. E isso aconteceu. A pastora Zoe está a dizer, vai acontecer. Em nome de Jesus, pastora Zoe, é verdade, vai acontecer, pastora Zoe. Pastora Zoe, vamos conversar. A pastora Cristina tem que vir em Angola. Amém.
Pastora Maria, Pastora Cristina tem que vir em Angola, amém? Missionária Ana, Pastora Cristina tem que vir em Angola. Pastora Maria já está a anotar, está a entregar o recado ao Pai. E nós acreditamos. Amém, eu creio também, creio. Amém, é a pastora. Amém. Amém, é verdade, é uma live profética. Pastora, eu estou sem palavras, eu até não sei se sento, se pulo, se faço. Eu estou muito emocionada pelo que o Espírito Santo fez, falou no nosso meio. Enquanto a pastora ministrar minha oração, eu via em direção dos corações das pessoas que estão na live, começava a nascer algo branco, parecia uma nuvem. Começava a nascer em direção do seu coração. Eu compreendi que o Espírito Santo estava a trabalhar. O Espírito Santo estava a fazer. Já não somos os mesmos. Você que ouviu essa live, você que sentiu alguma coisa da parte do Senhor, começa a agradecer a Deus. Declara uma palavra para a vida da pastora Cristina, mulher abençoada, que trouxe um momento impactante hoje na nossa vida. Nós mergulhamos na história, a pastora nos fez entrar na palavra, nos fez compreender coisas que nós às vezes lemos e pulamos, mas nós paramos, houve pontos que nós tínhamos que parar para analisar, foi muito profundo. Porque às vezes nós não queremos entrar na Bíblia, não queremos mergulhar, queremos estar na superfície da palavra, mas nós mergulhamos. Pastora, nós te amamos muito. Obrigada, eu também amo você. Obrigada. Mulher sensível ao Espírito, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pela tua presença. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua vida sentimental. Que o Senhor regue, a sua área profissional, que o Senhor abençoe, que o Senhor se manifeste de uma maneira poderosa na tua vida. Que portas se abrem, projetos se realizem, pela honra e glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, eu te vejo em Angola atendendo aquelas crianças. Eu te vejo em Angola. E olha que a pastora não quer pôr salto. Ela está dizendo, me deixa encaminhar. Eu quero sentir os meus pés sobre esse país. Eu quero Amém. compreender as coisas que Deus guardou para esse país. Amém. Ei, Glória a Jesus. Vai ser forte. é verdade. As irmãs estão aí a declarar palavras proféticas para a pastora. Amém. Eu Amém? recebo, A em irmã nome de Maria Jesus. vão estar dizer que não lhe falta o azeite nem a farinha. Oh, Jesus. Deus Amém. seja louvado, amém. Libera palavras para a vida da pastora. Fomos ricamente alimentadas, amém. E só temos a agradecer a Deus, agradecer a presença, amém. Amém. Profetiza Naide, amém. Também é muito especial para mim. Muito obrigada, minha amada pastora, profetiza, amém. Deus seja louvado, amém. A Meridambi está dizendo, nós te amamos, Deus abençoe a tua vida, a pastora Cristina. Ei, Obrigada. não, eu estou dizendo em Angola, você está muito forte. Meu Deus. Não, eu não sou de falar muito, pastora, mas o Senhor não me deixa calar. Glória a Jesus. Fala que eu te ouço. Fala que eu preciso. O Senhor não me deixa calar. Amém. Irmã Meridambi, irmã Maria João, profetisa Nair, pastora Maria, amém. Nós estamos a ouvir essa mensagem. Aleluia. E eu creio. E está escrito, está registrado. Amém? Amém. Glória a Jesus. Minha pastora, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Que Deus abençoe vocês ricamente. Foi uma honra. E lembra sempre que precisar é só chamar. A gente está aqui para servir. Tá? Amém. É verdade. Nós servimos o reino, né? E nós estamos para servir. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para todos que participaram dessa live. É uma honra ter vocês. É só o Senhor para recompensar. É só o Senhor para fazer graça na vida de vocês. E só queria ratificar o meu amor, a minha admiração e o quanto eu zelo pela vida de vocês, pela nação de vocês. É inexplicável. Que Deus abençoe. Tá? Eu vou sair agora porque eu vou para a igreja, eu tenho um compromisso também.
Mas foi uma honra mesmo. E que Honra Deus foi toda abençoe, nossa, pastor. tá bom? Que Amém. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Amém. Beijo, beijo. Fique com a paz do Senhor. Muito Amém. obrigada. Amém. Olha, a irmã Isabel Zumba disse que já está em Angola, pastora. A irmã Isabel está em Lisboa. Ela está em Lisboa, amém, a irmã Isabel. Olha, isso está sendo muito ativante, pastor. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas nós estamos ativos em Angola. Isso, Amém? vamos entrar em oração no propósito. E eu sei que Deus vai preparar esse dia. Aliás, esse dia já aconteceu no mundo espiritual. Oh, glória! Né? Amém. Glória a Deus. Nada acontece Amém. na Terra que no mundo espiritual não tenha acontecido primeiro. Verdade. Então, vamos esperar para Amém. ver o que Deus Amém. nos prepara. Deus abençoe, Amém, gente. Em nome amada. de Jesus. Eu amo a Tchau, tua tá? vida. Amém, Shalom. eu também. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Terminamos a nossa live. Você que foi abençoada, amém. Libera uma palavra. Agradeça pela vida da pastora, amém. Agradeça, 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 porque é uma mulher de Deus, mulher ungida, mulher que o Senhor preparou para nos alimentar no dia de hoje, amém. Foi uma live poderosa. Nós precisamos compreender o mover do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que sem o Espírito Santo nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos compreender que tem certos lugares só vamos entrar com o Espírito Santo. Nós precisamos compreender que Ele é tudo na nossa vida. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós precisamos compreender que nós devemos, aleluia, dar espaço ao Espírito Santo para falar na nossa vida. Nós precisamos compreender, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Leva esse momento que nós tivemos da pastora Cristina em vir em Angola, leva isso nas tuas orações, amém? Está anotado, vamos orar. Se Deus quer, vai acontecer. Nós só temos que estar no tempo e na vontade que Deus quer, amém? Porque eu senti algo muito forte, algo muito sobrenatural, alguma coisa, algum mover Deus quer fazer no nosso meio. Então vamos amar o Espírito Santo. Vamos transbordar com o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, não deixa ele te guiar. Você está andando vazio, vai fazer muito barulho e não vai acontecer nada. Mas se você estiver revestida do Espírito Santo, se você aceitar ele, você será conduzida e ele vai impactar na vida que você for caminhando na sua vontade. Nós aprendemos muita coisa sobre o Espírito Santo na noite de hoje. Então, que o Senhor abençoe a minha e a tua vida, amém? Deus seja louvado. Foi um momento, eu estou a transbordar, eu não sei você, mas eu estou a transbordar mesmo. Quando se fala do Espírito Santo, eu choro, eu fico sensível, porque ele é tão doce, é tão amável. Para ele é tudo. Ele faz tudo em nós, consola, conforta, ralha, endireita, puxa, faz. Ele faz tudo isso em nós, amém? Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Aleluia. Amém, pastora Zoe. Deus abençoe, minha amada, é verdade. Amém? Então só temos que sempre querer ser movida pelo Espírito Santo. Não abandone o Espírito Santo. Não larga o Espírito Santo. Não se conforma em andar sem ele, não. Não se conforma em viver sem ele, não. Ainda é tempo. E a pastora deixou ficar aqui um desafio, aleluia, de uma semana. Tira 30 minutos para começar, se você não está com esse ritmo. 30 minutos orando em línguas. Fiquem orando em língua durante 30 minutos e depois, com o tempo, nós ouvimos ela dizer que você não vai mais dar conta que só está em 30 minutos, já está em 2 horas a ministrar em língua. Isso é muito profundo. Quando nós estamos a orar em língua, 1 hora, 2 horas de tempo só orando em língua, sem pedir nada, deixa ainda a família de lado. Primeiro é você e Deus, o Espírito Santo. Aleluia. É verdade, irmã Paula. Irmã Paula não sabe o que está a sentir. É verdade, eu também estou nessa posição. Não larga o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de protocolo. Não precisa de ninguém para te mostrar que o Espírito Santo dele está dentro de ti. Você só tem que aceitar, tem que deixar ele te ativar. Tem que dar momento para ele fazer o que ele quer fazer.
Aleluia. Deseja Ele, começa a desejar. Deseja, quando você deseja, irmã Maria, quando você começar a desejar, Ele vai te encher. Começa a lhe desejar. Começa a lhe desejar, só mesmo deseja. Cria uma vontade. Nós temos que conhecer Jesus. Amém? Deus seja louvado por essa live. Estamos na nossa hora, amém? Vamos terminar. Entrega a vida da pastora na mão do Senhor, a caminhada que ela está fazendo agora para a igreja na mão de Deus. Pai, queremos entregar a vida da tua serva, queremos entregar a caminhada. Ela foi para uma outra missão, Pai. Cumpriu essa e foi cumprir uma outra missão, Rei da Glória. Por isso, Espírito Santo, acompanha ela, sonda ela, seja o Senhor com ela. Manifesta o teu nome, Pai, na vida dela, o teu poder, Senhor. Toma a caminhada dela, Jesus amado, Pai. Jesus, queremos te agradecer por cada irmão, Rei da Glória, Pai, que esteve presente nessa live, papá. Pai, muito obrigada, Rei da Glória, Pai. Obrigada, dono da vida. Obrigada, Rei da Glória, por esse momento extraordinário. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Muito e muito obrigada, dono da vida, Pai. Obrigada por cada vida que foi restaurada. Obrigada por cada ministério que foi tocado. Obrigada por cada mover, Senhor amado, que houve no nosso meio. Obrigada pela ministração profunda que ministrou o nosso interior. Porque enquanto a pastora ministrava, orava, Pai, eu via, Pai, os corações brancos, Rei da Glória, Pai, algo branco em direção aos corações, Pai, havia panos brancos sacudindo, Pai Santo, no nosso meio, Rei da Glória, Pai, eu creio que é o teu mover, eu creio que é o teu agir na nossa vida, Pai, Pai, muito obrigada, Senhor, Espírito Santo, permita, Rei da Glória, Pai, que o teu mover, Pai, seja notório e visível nas nossas vidas, Rei da Glória, Pai, pelo poder que há na tua palavra. Deus, muito obrigada por essa live. Obrigada por esse momento, Pai. Entregamos tudo no trono da tua graça. Seja o teu nome, seja o teu poder, desde agora e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém onde você estiver, amém? Diga amém, amém. Celebra o nome do Senhor. Deus seja louvado, amém? Glórias a Deus. Celebra a Deus por esse momento. Celebra o Senhor, celebra. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa levita, irmã Naira, amém? Foi uma bênção. Agradecer a Deus pela vida da nossa levita, irmã Naira, que nos brindou com louvores de adoração, amém? Foi um momento bom, sobrenatural, louvores que nós encontramos na ministração, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glórias ao Eterno, amém? Deus seja louvado, dê a glórias a Deus. Imaginei, Pai do Senhor, minha amada, dê a glórias ao nosso Deus, diga glórias e glórias e glórias, amém? Diga glórias a Deus, glória. Nos teus comentários, começa a glorificar a Deus. Glorifica a Deus por tudo quanto Ele fez na tua vida no dia de hoje. Diga a Deus glória, 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 te dou glória, te dou glória, te dou glórias, te dou glórias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, amém? Irmã Naira, amém. Obrigada por entrares, amém? Quero agradecer a Deus pela tua vida, por nos brindar com esse louvor, amém? Amém. Deus abençoe a tua vida, amém? Deus seja louvada pelo teu ministério. Amém, Mãe Isabel, amém, minha amada. É verdade, palavra, amém? Foi uma palavra abençoada, amém? Forte. Amém, amém, glória a Deus. São Neto, amém, amém. Irmã Naira, brindam-nos com um louvor. Eu não sei se a live hoje está muito diferente. Nos brinda com um louvor para nós terminarmos esse momento, amém? Amém. Porque Deus é poderoso, amém? Amém. Aleluia. Dê a glórias ao Eterno. Enquanto isso, vai dando glória. Vai dando glória. Enquanto a irmã Naira adora para nós terminarmos essa live. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará, Yahweh, Yahweh.
Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ele é maravilhoso, aleluia. Glória! Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeça, te agradeço por te libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço. Te Amém! agradeço a Deus. Amém! Glória a Deus! Amém! Deus seja louvado. Amém. Amadas, Pai. shalom, shalom. Manaira, Deus te abençoe. Amém. Pela tua disponibilidade, minha princesa. Eu amo a tua vida. Amém. Amém, minha líder. Entenda. Esse estágio vai te apresentar o que você quer. Amém, eu creio. Recebo da minha líder. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Há um mover sobre a tua vida. Glória. Há uma atmosfera sobre a tua vida. Há uma graça sobre a tua vida. Amém. Vestes novas sobre a tua vida. Palavra nova sobre a tua vida. Palavra cheia, palavra cai. Passos novos sobre a tua vida. Sandálias novas sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Palavra cheia. Oh, Espírito Santo, obrigada, Deus. Amém. Obrigada. Obrigada, Jesus. Creia. Hoje, amém. Eu senti, tá? Creia. Espírito. Amém. Amém. Creia. Glórias a Deus. Amém. Amém. Amados, fiquem bem. Shalom Adonai. Continuem a orar pelas lives. Amém. Continuem a interceder pelas lives. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmã Naira, pastora Zoe, minha amada, irmã Meura, irmã Maria, irmã Salma, Isabel Zumba. Bye, bye, pastora Maria. Manaira, shalom, 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 shalom. Deus abençoe. Amém. Glórias. Amém.